Shalom, shalom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que alegria, que honra poder compartilhar com você nessa tarde. Uma tarde bem forte, de um tema forte, onde vamos estar falando coisas bem pontuais e poderosas. Eu já quero te instruir para você enviar para pessoas que você acredita que tem fome, que tem sede. Amém. Enquanto das Águias já está aqui, já deixa eu fazer um convite para ela, né? Enquanto isso, você vai chegando, vai entrando, envia para pelo menos umas 10 pessoas, porque denúncia espiritual, meu Deus, quanto mais pessoas ainda ouvirem para poderem estarem alertas, se proteger, ainda é pouco. E o tempo que nós estamos precisando de proteção. Quem são os encantadores? Quem são as serpentes? O que significa ser um encantador de serpentes? Uau! Pode ter certeza que talvez Deus vai mudar alguns paradigmas, algumas coisas na sua forma de interpretação, na sua forma de visão. Por isso, vai enviando, vai compartilhando, vai convidando. Um mega tempo na presença de Deus. Já estou chamando nossa convidada aqui. Já foi enviada para ela. Apóstola, que honra! Que bênção, minha amada. Sim. Pastora Paula Lopes. Nossa, que honra! Que honra! Grande honra é minha. Águias de Deus, para quem não sabe, a apóstola era líder da minha mãe. Então, eu estou muito emocionada de estar aqui. Eu estou falando com ela com os olhos cheios de lágrimas, porque essa é a mulher que cobria de autoridade a vida da minha mãe. Eu falo tanto da minha mãe, quanto ela simbolizava na minha vida, sabe, apóstola? E a autoridade que ela carregava e era grudada, assim, o tempo todo que a apóstola falava. Eu até confessei meu pecado para a apóstola. Posso confessar aqui, apóstola? Pode. Eu vi a minha mãe nas ministrações da apóstola e falei assim, mãe, para de ouvir essa doida, mãe, por favor, mãe, por favor. Confessei meu pecado já para a apóstola, eu não posso falar aqui, né? Mas é tremendo aquilo que o Senhor usa essa mulher, é uma referência no Brasil. Então, eu quero dizer a todas as mulheres que estão comigo no Encontro das Águias, quando você quer entender mais profundamente sobre o mundo espiritual, libertação, curas profundas, essa mulher é uma referência no Brasil. Eu glorifico a Deus pela sua vida, viu? Amém. Cadê ela? Não sei onde está. Chegou ainda não, né? Vai chegar. Após, eu estava me arrumando hoje, a minha amiga, nossa, como você tá bonita. Eu falei assim, vou fazer live com a Apóstola, ela é muito linda, gente. Você acha que ela vai de qualquer jeito? Não vai, não. Ah, meu Deus, dou conta não, meu Deus do céu. E, meu Deus, a sua mãe foi uma mulher tão tremenda que quando nós começamos a fazer as lives lá em 2019, só pelo YouTube, princípio do principado, algumas coisas que o senhor ia trazendo ali, a gente ia falando. Ela foi uma das primeiras a estar acompanhando e Deus a usou para levantar ela em oração pelas nossas vidas. Uau. Ela se levantou como uma guardiã do nosso ministério, ela se levantou, como ela disse, eu falo de vocês, ela tinha um programa, né? Tinha um programa de rádio e ela falava da FCOL e ela chamava as pessoas para vir. E, meu Deus, que presente foi a vida dela. E eu sempre falei isso para ela, eu sei que Deus te levantou como uma guardiã e continua sendo, só que agora de um lugar muito mais especial. Muito. E apóstolo, eu vou falar uma coisa. Eu tinha esse programa na rádio, um dia eu chamei a minha mãe para ser entrevistada. Uau. Quando ela sai do programa, o diretor da rádio estava esperando por ela na porta para dizer, eu quero fazer um programa seu agora. E o dela tinha 3 vezes mais audiência. Estou dizendo. Vamos orar, querido? Então, aleluia. Pai, nós te louvamos nessa tarde, nós te glorificamos nessa tarde.
Nós queremos dizer que tu és bem-vindo, Espírito Santo. Toma o teu lugar de governo, o teu trono de senhoria no meio de nós. Ensina-nos, porque a tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que nos conduz a toda a verdade. Ensina-nos, ó Pai, o caminho da verdade. Ensina-nos a cada vez mais viver uma vida pautada na natureza, no caráter de Jesus, de Cristo. Pai, eu quero abençoar todos que vão chegar, todos que vão assistir essa live agora ao vivo e depois gravada. E a mesma graça, os mesmos anjos que estão ministrando a nossa vida agora, eu peço que esteja também ministrando a vida dos teus filhos. Eu te dou graças pelo teu anjo, ministro da comunicação, o ministro P, que atrai as vidas. Faça, ó Deus, com que esse entendimento chegue em todos aqueles que o Senhor estabeleceu para esse tempo, que estão clamando, que estão pedindo, que estão querendo andar, ó Deus, de uma forma clara, não querem ser enganados e muito menos confundidos, Senhor, mas querem te agradar em espírito e em verdade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, no norte, no sul, no leste, no oeste, nós queremos dizer que o Senhor é o Rei acima de tudo e de todos. O Senhor está acima de todas as coisas. E nós estamos aqui como seus filhos e teus servos. E louvamos ao Senhor por esta graça. Eu louvo o Senhor pela vida da pastora Paula. Eu louvo o Senhor por aquilo que ela carrega. Eu louvo o Senhor por aquilo que o Senhor ministrou nesse tempo. Uma chave profética tão séria e violenta. Por isso, em nome de Jesus, que sejamos todos guardiões daquilo que o Senhor vai derramar. Que não venhamos banalizar a palavra, mas sejamos guardiões, ó Deus, dos oráculos do Senhor sobre nós na terra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastora, vamos lá. O tema dessa live é um tema complexo, é um tema complicado. Quando eu pensei assim, meu Deus, qual que nome vamos dar? E o primeiro nome que veio no meu espírito foi Encantadores de Serpente. Mas no transcorrer da live, vocês vão entender quem é o encantador, quem é a serpente e que encanto é esse. E essa ideia veio a partir de uma palavra profética que a Paula recebeu. Então, conta pra gente, Paula, como é que, na verdade, o seu ministério se apresenta e como é que Deus nos atraiu para esse momento aqui. Amém. Eu sou a pastora Paula Lopes, eu estou à frente de um grupo chamado Encontro das Águias. Esse é um grupo de muitas mulheres, muitas terapeutas, muitas pastoras também, mas eu conheço uma mulher na nação que ela é referência, é uma referência, eu considero até internacional. Ela é a referência hoje no Brasil naquilo que ela faz. Ela tem um curso, um deles, que ela enfatiza muito, que é um curso cristão. O fato é que essa base cristã dela, eu olho com muita seriedade tudo aquilo que você coloca como cristão. Tem que ser realmente, não pode ser uma frase icônica apenas de um marketing. Ela precisa carregar realmente o caráter de Cristo. Porque crente até o diabo é, e qualquer um é crente. Mas cristão é aquele que replica, é um mini Cristo nessa terra, né? E passou um tempo, tive até uma conversa com algumas pessoas próximas, com as minhas amigas, as outras pastoras, e passou. Até que um dia, acho que foi ontem, inclusive, eu tive um sonho, né? E é uma coisa assim que eu tô vivendo um momento na minha vida que eu posso dizer para vocês que tá acontecendo tantas coisas que eu tô com foco numa direção, mas eu tive um sonho que era algo que não estava dentro dos meus conhecimentos. Nesse sonho eu tô dentro de uma sala de aula muito grande, cheio de mulheres, muitas, muitas, muitas. E eu tô naquele sistema de sala de aula com quase uma lousa assim atrás, e eu vejo essa líder dando aula. E de repente ela começa a falar coisas que, como eu conheço a FCOL, eu falei assim, é fundamento profundo, é FCOL. Tá tudo certo, coerente. Isso é cristão, tá tudo certo. Só que ela foi mudando durante a aula a nomenclatura. E ela, por exemplo, para uma situação, ela para um tema, ela deu o nome de soro fisiológico. Para outro, genética alterada. Para outro, ela foi pegando todas as estruturas da FCOL, né? E foi alterando as nomenclaturas. E no sonho, eu perguntava assim, Deus, por que ela está
fazendo isso? Porque não é assim que a gente aprendeu com a apóstola. A gente não aprendeu dessa forma. A essência está perfeita, mas a nomenclatura está todinha diferente. Aí o Espírito Santo falou assim, porque ela está alterando, se trazendo para si como autora. Ela estava impregnando, olha, eu tenho isso, eu estou dando esse curso, eu sou pioneira nisso. O problema é que no sonho mostrava ela pegando fragmentos. Ela pegava só uma parte aqui, com a parte aqui, com a parte aqui, entregava e falava assim, trabalhem dessa forma. E no sonho, eu via ela encantando pessoas. As pessoas ficavam assim, uau, isso é revolucionário, isso é incrível. E é uma pessoa que tem uma articulação do marketing surreal. Somente com o discernimento espiritual você percebe que não é, que não é. Fala muito, mas não é. Só com o discernimento espiritual. E no sonho, aquelas pessoas ficavam com febre, elas ficavam empolgadas, elas ficavam animadas, elas se contagiavam uma a outra e todo mundo, você viu, vamos fazer esse curso. O problema é que quando eu vejo no sonho, foi formando o exército dessas mulheres. E essas mulheres, elas foram trabalhar só com partículas do que a escola ensina. E tudo fora de posição. O que acontece nesse momento que essas mulheres começam a fazer, começam a entrar demônios dentro dela. Então eu vi um exército de mulheres entrando demônios dentro dessas pessoas, conforme elas usavam essas armas. Uau. E eu acordei assim, meu Deus, foi exatamente nesse momento de enxergar um exército de mulher. Gente, não tinha fim no que eu via. Uau. E cada mulher que usava a ferramenta adulterada, e eu nem vou dizer que é por uma questão de meritocracia, eu vou falar que é pelo fato de usar sem o conhecimento, sem o fundamento, sem o preparo, sem a direção do Senhor, sem essa consciência de pureza, de limpeza, de purificação, sabe? Você queima etapas. Sim. As pessoas recebiam a coisa distorcida e aí, no que elas usavam, na hora que elas iam aplicar, o demônio entrava nelas. Então foi ficando mulher aos montes endemoniada. E foi assim que eu termino esse sonho. Meu Deus. Nossa, sério. Muito sério. Meu Deus, é de deixar a gente com temor e tremor. Eu tenho dito que eu creio num princípio muito poderoso. O princípio da porção. Eu creio que Deus derrama sobre várias pessoas, várias porções que são pontuais. Também não vejo problema algum em estudar um livro que você escreveu, que Deus te deu, e compartilhar desse livro na minha escola, abençoar meus alunos a partir daquilo que você recebeu de Deus. Mas tem uma coisa aqui, que é onde a gente precisa discernir o que Deus está falando com você através dessa revelação. O Senhor está falando e, na verdade, denunciando o desespero que nós estamos tendo em acessar códigos, acessar rema, acessar conhecimento. Porém, trazer isso como se fosse nosso, meu, sem, na verdade, pontuar, referenciar, sem, na verdade, honrar a fonte, dizer a fonte. Você está entendendo? E com isso, isso é uma farsa, porque está acontecendo uma distorção espiritual. A palavra profética como instrumento de manipulação, quando eu pego, isso é além, irmãos, isso é além de plágio. Nós estamos falando de uma caricatura espiritual, em que eu me assenhoro de uma posição, de uma patente, para entrar em dinâmicas espirituais, em conhecimento de guerras e trazer pessoas para esse contexto por um simples motivo: dinheiro. Isso. Eu pego coisas que eu não tenho chamado, que eu não tenho autoridade para falar sobre elas. Isso. E quando que eu tenho chamado para falar sobre algum assunto? Quando eu também fui experimentado nele. Você é provado por aquilo, você é pregado por aquilo que você prega. Então eu preciso ter uma experiência com aquilo. Porque isso me chancela, me habilita
para poder ter fundamento para falar com aquilo. E a questão que nós estamos vendo hoje é que estamos vendo essa atmosfera de encantamento, porque eu preciso de ter informações para apresentar um produto que atraia uma massa e eu prenda aquelas pessoas a mim, porque dizendo quem tem isso só eu. E você quer ver, me dá uma gastura. É quando eu vejo gente lançando produto e falando bem assim, você só vai encontrar isso aqui. Mentira! Mentira. Dá nada novo debaixo do sol, meus Não irmãos. mesmo. Dia desse eu estava vendo uma irmã falar, muito famosa aí também, começou a falar de ciclos, de tempos e estações. Para. Tem gente falando de tempos e estações aqui na nação há mais de 10 anos atrás. Eu comecei a aprender isso agora. Mas tem gente que Deus já levantou aí que está falando sobre isso, discipulando pessoas há anos atrás. O senhor Pierce escreveu sobre isso há anos atrás. Aliás, as pessoas normalmente que já falam isso há 10 anos são pessoas que não usam a rede social, apóstola. Exatamente. E aquela que sabe usar a rede social ganha, entre aspas, a fama. Sim, sim, sim. E aí você vê essa atmosfera de encantamento, porque eu quero dizer, como encantador, eu estou dizendo, eu tenho um equipamento que você precisa, que é meu, é autêntico, ok? Mas estou disposto a dar para você, mas quando na verdade eu quero te prender a mim. Isso. Irmãos, na verdade, irmãos, eu tenho curso online aqui na escola, tem a F-Call aqui, que a gente lança o Advanced 2 vezes por ano, as imersões que a gente faz. Mas uma coisa, quando Deus me chamou para essa vida de tela, eu vivi uma experiência muito poderosa, porque todos nós achamos muito bonito a visibilidade, entendeu? A câmera, ela atrai, né? Mas a questão é, você foi chamado por Deus para estar ali? Porque até quem foi chamado, cuide quem está de pé para que não caia. E aí, amado, nossos cursos se tornaram, na verdade, uma plataforma de autopromoção. Quando a minha intencionalidade é só atrair para construir um império pessoal, eu me torno um encantador de serpente. Uau. Tá entendendo? Profundo, hein? E aí, gente, a erudição ajuda, sabe? Carisma, Né? A eloquência, o carisma, só que carisma não é caráter, carisma não é unção, carisma não é patente, carisma não é chamado, carisma não é cobertura. Uau. Irmão, ser mestre é carregar um peso de um chamado regado de lágrima, regado de dor, regado de renúncia. E eu te pergunto, quais são suas marcas? Quais são as marcas de Cristo que você carrega? O apóstolo Paulo diz, trago em meu corpo as marcas de Cristo. Quais são as marcas que você carrega? Por quê? É tudo muito sedutor. Todos nós, isso aqui fala um negócio. Vou pegar isso aqui que ele fala, vou botar dentro do meu curso, vai bombar o meu curso, porque minha galera que me segue vai achar que é novidade. E eu estou vivendo atrás desesperadamente de um nicho, de um gancho, para que eu possa pegar o peixe. E a verdade é que nós estamos dizendo que manipulação emocional se tornou direção espiritual. Uau! Não, essa frase aqui tem que estar marcada. Repete, apóstolo. Vocês estão anotando, né, gente? Águias de Deus, nota aí. Olha, presta atenção que a live é você que tem que falar, não sou eu não, hein? Não, mas essa frase você precisa repetir, apóstolo, por favor. Meu Deus! Nós estamos dizendo que manipulação emocional se tornou direção espiritual. Aí, amados, precisamos aprender, precisamos prosseguir em conhecer quem é o nosso Deus, precisamos beber de fontes. Mas eu tenho uma discípula aqui, a líder de intercessão aqui do Ministério Zoe, a Bruna, uma menina tremenda de Deus, de oração, de altar. Ela tem uma fala que eu acho super pontual. Muitas fontes estão jorrando água, mas nem todas estão propícias para consumo.
Mais outra, gente. Vai anotando, por favor. Eu não trouxe minha cadeira. Já estamos tendo. Falar com o mestre é assim, a mestre em excelência, a gente é só uma conversa no café, já saiu uns 5 E aí, por que qual é olha, qual é a questão do ensino, a questão que está por trás? É que a verdade é que nós estamos profundos em teologia, mas rasos na palavra de transformação. Quando você entra numa pessoa, por exemplo, um líder de seguidor aí de milhões de seguidores, ok? Que lança curso, lança curso, lança curso. Verdadeiramente, o que você precisa considerar? O quanto aquilo transformou sua vida? O quanto aquilo trouxe verdadeiramente um fator de transformação, que ciclou uma fase. Sua mente não é mais a mesma, que você cresceu, você não inchou. Porque muita informação você incha, mas a palavra de transformação muda a sua história. A palavra de transformação, apóstolo, eu concordo que é com um relacionamento íntimo com Deus. Uau! E aí, amados, nós estamos vendo, nós estamos na era, nós estamos no tempo dos assim, dos exímios, dos perfeitos em performance, as técnicas. Você entra dentro do curso, aí tá, você compra o curso, você entra dentro do curso, chega lá dentro do curso, o que você aprendeu, trouxe um diferencial para sua vida? Ou é só uma coisa rasa? Ou aquela coisa que tinha aparência de coisa muito boa, mas quando você foi beber não tinha gosto bom. E assim, apóstola, você falou uma coisa até interessante, tem pessoas que pagam 10 mil reais por um curso, não consegue dar 100 reais de oferta. Aí você às vezes faz um curso que ele tirou tudo da Bíblia, só colocou uma paisagem, uma fachada diferente. Profundos até na teologia, mas rasos na palavra de transformação. Treinados em performatizar. Hoje, nós estamos treinados na performance, na erudição, no coach, no intelectualismo, mas vazios de essência. Uau. Daí, nós precisamos... O perigo é que o encantador de serpente, se tem o encantador é porque tem a serpente, tá? Mateus 24, 28 vai dizer: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O que você quer dizer com isso? É que quem é mais perigoso, o encantador ou a serpente? A serpente eu coloco aqui como aquele tipo de pessoa que está desesperado em resolução rápida, em resultado imediato. Aquele tipo de pessoa que, sabe, só quer o prompt da coisa. Exatamente. Mas não quer aliança, não quer vida com Deus. A maioria das pessoas que começam, estou desesperado, me acontece, pela fala da pessoa, eu já consigo julgar se ela tem uma vida de, pelo menos, de Bíblia, de leitura da palavra. E aí, ei, eu não vou resolver sua vida se você não tem nem aliança com a palavra. Você não tem uma vida de altar, você não tem uma vida de devocional com Deus. Você não tem uma vida que você tira um tempo para estar com Ele. E as pessoas estão desesperadas em descobrir como que elas vão fazer, que código elas vão receber para ter tal acesso, para resolver alguma coisa. O que Deus pode fazer por elas e para elas, mas não estão preocupadas em estar com Ele. O acesso é mais importante que o caráter. Tá entendendo? E aí nós vamos precisar discernir que é quando, na verdade, o veneno do encantador é tão potente quanto o veneno da serpente. Por quê? A pessoa que vem com aquela motivação corrompida, eu quero uma coisa que me resolva rápido, eu quero uma pauta de oração. Nós estamos no tempo, gente, essa galera da libertação, né?
atual é o tempo das pautas de oração rolando para lá e para cá, dos grupos para lá e para cá. E uma coisa que eu tenho colocado muito e frisado na FCOL é: entre e não se preocupe com pautas de oração. Se preocupe com receber alimento. Se preocupe em mergulhar na palavra, em escrever, anotar. Se preocupe em ter uma mente ativada, que você vai começar a elaborar suas pautas de oração. Não é pegar tudo pronto. Porque olha a geração que nós estamos vivendo. Uma geração tão doente que é a geração que não sabe a identidade que tem, é os terians, né? Agora, a geração agora dos bebês reborn, pessoas que estão se desconectando com a realidade, pessoas que estão cada vez mais buscando mecanismos de fuga que as resolva para não ter que confrontar as suas próprias dores, para não ter que desnudar a alma e em Cristo sair desses lugares de prisão, de aprisionamento. É um mundo só dela, né? Criar um mundo só dela. Você está entendendo? Uma geração com uma linha limítrofe para psicose. Na neurose já estão, mas para psicose. Porque quando eu vou dizer que um bebê reborn, um troço que não, um boneco tem vida, e vive que eu trato como algo com vida. E acumulando mentira em cima de mentira, levar para um hospital, dizer que está com dor de Você está entendendo? É sinal que a mente dessa pessoa já está se desconectando com a realidade. Então, nós precisamos discernir que hoje, eu sempre falo e desafio as pessoas nisso. Ore e pergunte a Deus quem eu sou. Pergunte a Deus qual é o altar que eu tenho. Pergunte a Deus quem eu sou diante dele nas cortes celestiais. Porque fulano tem um discurso, tem uma narrativa, fulano tem uma erudição, uma influência tão poderosa que te seduz de uma forma, e aqui está o problema, a relação entre o encantador e a serpente. A serpente é seduzida pelo encanto. Ela é seduzida pela voz, pelas palavras, pela fala. Vem que eu te prometo isso. Vem que aqui eu vou te dar isso. Vem que aqui você vai conquistar isso. Vem que aqui... Mas ninguém está te chamando. Vem para você aprender a deixar de ser um crente sem vergonha, preguiçoso, descarado, que não cumpre com a tua palavra, que não paga o que você cumpre, que não tem altar de vida de oração, que mente, que finge, que é hipócrita, que... Meu Deus! E por aí vai. A lista é grande. Se algum líder falar desse jeito, a pessoa espana, né? Rapidinho, sai do grupo, sai da igreja, sai do... Mas eu bato nessa tecla. Vai embora, é serpente. É isso mesmo, é isso mesmo. Bato nessa tecla, pode ir. Sabe por quê? Porque a genética, veja bem, eu falei isso lá em Maranhão no final de semana. A palavra é clara que o Senhor fala lá no Éden, que ia colocar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Satanás tem uma semente, tá, gente? Satanás tem um sêmen. Demônio tem sêmen. Ele tem uma semente. Tem. Ele tem uma genética. O texto está dizendo. A palavra semente é sêmen. Eu vou colocar inimizade entre a tua semente, a tua genética e a genética da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela vai esmagar a tua cabeça. Lá no Evangelho, quando João começa o seu ministério profético, os fariseus chegam para João pedindo para serem batizados. E João confronta eles e diz: por que vocês querem batizar o meu batismo aqui? Isso aqui vai ser só água em pele de serpente. Vocês não vão ser transformados por aquilo que eu prego, que eu ensino. Para que vocês querem vir batizar? Por que vocês querem estar perto de mim? Vocês são víboras, vocês são serpente, raça de víboras. Daqui a pouco vem Jesus, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir? Você faz igualzinho a cara. Aí, o que acontece? E Jesus está falando com a escola farisaica, a Harvard da época. Sim. A escola teológica mais poderosa, mais proeminente, mais elitizada da época. Jesus estudou nessa escola. Ele fez o Bet Sefer, Bet Midrash, Bet Talmudim. Jesus estudou até os 30 anos. Depois dos 30, é quando ele vai e começa a desenvolver o seu ministério rabínico de ensino. E Jesus sai
chamando os discípulos, mas os fariseus começam a confrontá-lo. E por quê? Não só pelo que Jesus ensinava, que tinha revelação nas palavras que saíam da boca dele, porque Jesus não ensinava a viver tradição e cerimonialismo. Jesus ensinava a transformação de vida e de coração. Não, Jesus não ensinava, agrade a Deus fazendo isso. Não, Jesus falava, agrade ao Pai sendo assim. E com esse confronto, quando Jesus vai batendo de frente com essa tradição em detrimento do cumprimento dos mandamentos, não se cumpria mandamento, mas ficava-se preso à tradição e ao cerimonialismo. E Jesus batendo de frente com isso, ele vai dizer, raça de víboras. Esse termo raça significa espécie. Jesus está dizendo, eu sei de onde você veio. Então, esse tipo de gente que se relaciona com a palavra, mas não vive transformação, é da espécie da serpente. É o evangelho conforme o meu molde. A teologia conforme o meu bem-estar. Conforme o meu achismo, conforme o meu prazer. Não é a teologia que me confronta meu temperamento, eu bato nessa tecla, meu caráter e minha personalidade. Mas não é a teologia da supergraça, porque a graça está explicada de uma forma que só misericórdia. Eu entendo graça de outra forma. Para mim, ela é pior do que a questão da cobrança da lei, do cumprimento das leis, dos mandamentos. Por quê? A lei puniu o pecado depois de praticado. A graça revela o pecado onde ela nasce, onde ele nasce dentro de você. Se você só olhar e desejar, você já pecou. Então, olha o nível. Isso é muito pior, isso é muito mais profundo. Então, o Senhor está dizendo ali, Jesus está dizendo, eu conheço a tua genética. Então, esse povo que qualquer coisinha sai de grupo, qualquer coisinha, os crentes mimizentos, os crentes melindrosos. Fala, Deus. Os crentes que não têm costa larga para aguentar pancada, como um José da vida, que além de ser rejeitado pelos irmãos por causa do amor do pai, além de ser vendido pelos irmãos, além de ser esquecido dentro da prisão, além de sofrer uma injustiça, sendo acusado de algo que ele não praticou. Você vai vendo a história da vida de José, você vai vendo verdadeiros processos que nós precisamos ter estrutura para passar. O Senhor está dizendo, se prepare, que você vai enfrentar isso na sua vida. E a questão é, que tipo de resposta você vai dar a esse tipo de situação que eu vou permitir você passar? Por quê? Lá na frente ele diz para os seus irmãos, tudo que eu passei não foi vocês que fizeram, foi Deus quem fez para que eu fosse livramento para vocês. Então, os processos da dor e tudo que você passar, você vai precisar discernir que são mecanismos que o Senhor está te aperfeiçoando para você ser livramento para outras pessoas. Tremendo, hein, apóstolo? Até mesmo para quem provocou a dor. Posso E até... aí... Não, pode falar. Desculpa. Posso até dar um parênteses? Gente, eu considero essa live de extrema importância. Então, eu posso pedir a todas vocês que façam um aviãozinho, para trazer essa consciência, se expandir. Faz para 10 pessoas, para 15 pessoas, porque isso aqui que você está ouvindo é muito precioso. Poderia ser pregado em tudo que é altar, mas não está sendo falado. Então, vamos colocar aqui, porque isso é o que está acontecendo, um mecanismo nesse tempo na igreja. Até um parênteses, apóstolo. Eu ontem fui convidada para 2 horários de colocar o link de um grupo de oração e de outro. Eu estava num link que tinha 60 pessoas e estava nessa versão blazezinha. E aí, na sequência, entrei em outro e estava nessa versão que você falou que é essa. Vamos ter caráter, vamos ser posicionados, alinhando a palavra de Deus. Tinha 20 pessoas. Aqui estava com 60. E esse que estava assim, esse aqui é a minha cara, essa versão aqui é a minha cara. O que já saiu de gente no grupo, só porque eu falei, vamos orar em línguas, pronto. Pra que isso? Já foi embora umas 30, né? Mas isso eu achei tão interessante. Então, o que você está pontuando é algo assim para agora, esse tempo, essa estação. Então, muitos têm que ouvir isso. Irmãos, olha o que nós estamos aí. Olha o que está acontecendo com o mundo. Sai dessa mentalidade de utopia, porque fantasiosa. Porque o mundo está diante de cenários apocalípticos, mas não no sentido ruim da palavra,
mas no sentido de revelações. Apocalipse é a revelação. Então, nós estamos aí vendo revelações na área cibernética, revelações climáticas, revelações na área da alimentação, na área da robótica. O mundo, guerra e rumor de guerra, o mundo caminhando para coisas tão terríveis. E o crente ainda está preso nessa de que se falar comigo de um jeitinho que eu não gosto, eu vou embora, eu não fico aqui, eu saio do grupo. Não pago o dízimo. Irmãos, não tem como. Ou recebe o evangelho da verdade para ter um caráter transformado e manifestar a natureza de Cristo, ou simplesmente entenda, a genética é da serpente. Quem não quer viver uma palavra de transformação que muda a tua natureza, que muda sua forma de tratar as pessoas, você nada mais é do que religioso. Você está debaixo da atmosfera de Beelzebul. O que é a obra de Beelzebul? É a obra da religiosidade. Beelzebul é quem impera, influencia a mente dos religiosos. Eu vou na igreja e volto, mas eu vivo do jeito que eu gosto. Sem compromisso nenhum. Sem compromisso nenhum. Me gosta de mim, me aceite quem quiser. Bati o cartão. Eu só dou meu dízimozinho. Se o pastor pregado num tom de voz que eu gosto. Se eu achar que o tom dele mudou, significa, ou seja, infelizmente, nós precisamos também salientar isso. Nós estamos dentro de uma era onde a psique das pessoas estão muito comprometidas. As raízes de rejeição fazem com que modula a personalidade da pessoa, aonde essa pessoa, ela muitas das vezes vai viver um tipo de vida centralizada no ego dela. Mas isso é a ferida que está lá. Enquanto ela não se expõe para a cura, ela vai viver refém e não vai estar alinhada, não vai estar aliançada, não vai gerar fruto. Mas aqui está a obra de Beelzebul. Exatamente fazer essa frase que a Cristiane Ferreiro acabou de dizer. Fazer com que a pessoa pense que é sobre ela, quando na verdade nunca foi sobre ela. É sobre quem Jesus é. E aí, amada, aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Muitas pessoas estão dando lixo para você dentro de curso. Deixa eu te fazer uma coisa aqui, queridos. Eu gosto da dimensão profética. Eu creio nisso. Eu amo isso. Eu me movo nisso. E a gente quer, muitas das vezes, acessar dimensões proféticas que nós não temos fundamento no coração para sustentar aquele nível de revelação. Cuidado. Porque a verdadeira escola profética, ela é aliançada com princípios. Então, o caminhar de um profeta é aliançada com altares da palavra. Não é aliançado só com unção, com mover. E hoje nós estamos vendo muito, meu Deus, muita alucinação, tá? Muita psicose travestida de profecia, de profético. E não é. Meu Deus. E pessoas estão sendo arrebanhadas nisso. Então, o curso que você vai fazer precisa primeiro te fundamentar e te alicerçar no caráter de Cristo. Tudo que você vier a fazer, a centralidade é Cristo. Tudo. Porque ser profeta é ter a boca aliançada com o trono e o trono aliançado com a nossa boca. Mas hoje nós estamos vendo o quê? Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Então tem pessoa dando coisa podre, atraindo multidões, atraindo milhares de pessoas. Que essa ferramenta eu preciso, essa ferramenta vai ajudar. Olha o perigo, como que as coisas estão travestidas com pseudo-estereótipo de verdade. Parece ser muito nobre. Essa arma aqui, essa ferramenta aqui vai me ajudar na minha terapia ali, no meu ministério acolá. Vai me enriquecer, porque também tem vai me enriquecer, mas e o altar? Você consegue lá pedir perdão, você consegue perdoar, você consegue... E por aí vai. Amada, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu anotei um negócio aqui. Qual é o princípio que vai reger a vida de um ensino, de um ensinador, de um mestre?
Nós estamos falando do perigo que nós estamos vivendo dentro desse tempo pós-moderno, nas escolas online que nós estamos vendo, aonde o problema aqui é que quando eu pego algo que eu não tenho chamado para falar sobre aquilo, trato aquilo como se fosse autêntico, como se fosse meu, e passo a transmitir isso. O terrível do que Deus te mostrou para mim é que quem pega a ferramenta, quem pega a técnica, quem usa o negócio, fica endemoniado. É isso, apóstolo. Amado, Exatamente. você diz, gente, vocês têm ideia do que significa? E eu vi que era um exército assim que eu não conseguia dimensionar, Meu porque Deus! reduzidas, e até eu te perguntar isso. Quer dizer, então, que todo mundo que olha para uma mulher como essa, que é uma referência no Brasil, cheia de títulos, mas sem discernimento espiritual, você não percebe nada, só o discernimento que te mostra. Se você for na emoção, te conquistou na emoção, mas se você for para os olhos espirituais, você enxerga o problema. E aí eu vou, me inscrevo e faço tudo que essa pessoa mandou fazer. Significa que eu tenho então, essa característica de serpente, então? Sim. Entendi. Entendi. Muitas das vezes porque eu vou com uma sede, uma fome corrompida. Eu não vou atrás da verdade que me transforma. Eu vou atrás de mais uma técnica que me projeta. Muda tudo. Entendeu? Meu Deus, que forte. E aí, quando eu vou atrás de uma verdade que me transforma, meu Deus, esse conteúdo aqui, Jesus, que é isso? Aquele Eu não sou crente, prêmio, né? Aqueles que... eu não sou. Você tá entendendo? Você vai diminuindo, meu Deus, eu não sou crente. Mas isso aqui, agora ensino, tem uma técnica nova para fazer libertação assim, assado, que não sei o que, doutor que virou, e eu vou usar isso, e vou botar no meu curso. O problema aqui é que, além da técnica, além do método, está exatamente a essência do coração e do chamado legítimo. Por quê? Olha o que Atos 13, versículo 1 a 3 vai dizer. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo. Epa, você vê uma palavra que veio de Deus para separar, para distinguir, para dizer, você foi chamado para isso. Deus mostra, Deus fala de alguma forma para testificar isso na vida da pessoa. Ok? Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. O que eu vejo dentro desse texto aqui? Eu li o capítulo, li tudo, e você vai ver exatamente o princípio da confirmação, da transferência e do envio. Eu tenho confirmação para estar liberando aquilo ou para estar recebendo aquilo? Ou eu faço porque é bonito, eu descobri aqui um nicho que vai me dar dinheiro? Porque eu gostei e porque eu estou querendo o seu chamado. Tem isso. Aqui que está a essência. Aí é que eu gosto do Ministério de Libertação. É igual gostar de... eu gosto do Ministério de Louvor, mas não tem voz para cantar. Não tem voz para cantar. É isso. Eu bato muito nessa tecla. Não adianta, gente. Tá entendendo? Eu amo o Ministério de Libertação. Qual é o perigo? Eu amo dessa frase. Eu amo o Ministério de Libertação. Qual é o problema aqui? É exatamente o sentido que o Ministério de Libertação impõe de te fazer se sentir empoderado. O demônio me respeita, o demônio me sujeita. Eu libertei fulano, eu ministrei Beltrano. Quem é ministrado por mim fica resolvido. Então, há uma linha muito perigosa entre Leviatã atuando aí. Porque a pessoa se sente importante, ela se sente poderosa naquilo que ela está fazendo. Está entendendo? Oh, meu Deus, profundo. Tô até sem respirar aqui. Profundo. Eu amo. Então, você ama o Ministério de Libertação por quê? É. Porque
aqui está um problema. É que, na verdade, muitas das vezes há uma raiz internalizada que não foi resolvida de carência, de autocomiseração, sabe? De dependência emocional, uma raiz no coração que não foi resolvida, de rejeição, que o Ministério de Libertação me faz me sentir poderoso. Ah, eu vou orar, se o demônio não rolar, babar, se não manifestar, se não tiver show, não foi Ministério de Libertação. Para mim, só é libertação se a giripoca piar, se as cadeiras voar, se os demônios gritar. Mas na verdade, é o ego que ele quer afirmar. Olha como é que eu sou poderoso, como é que eu sou poderosa. Olha como é que os demônios, eu mexo com a demoniada e eles não aguentam comigo. E dá ibope. Irmãos, E dá ibope para demônio, fica dando ibope. Ibope. Fulano chama fulano que tem autoridade. Irmãos, eu vi um testemunho tão lindo, tão tremendo da pastora Isanete Rodrigues, gente. Quem não conhece Isanete Rodrigues no Brasil, né? Eu estava na estância e eu vi um testemunho, ela dando esse testemunho tão tremendo que teve um demônio manifestou na estância de um satanista, um negócio assim. Que tempo, eu não lembro direito mais. Mas um demônio muito violento, terrível, troço. E os intercessores caíram para cima e nada do demônio sair. Ela meteu nada do bicho por cá fora. E ela, meu Deus, por que ninguém tem autoridade para expulsar esse demônio aqui? E o Senhor falou para ela, só tem uma pessoa aqui com autoridade para expulsar esse demônio. O fulano, zelador da estância. Não. Ninguém aqui tem um coração mais humilde do que o dele. Não. Esse demônio só sai debaixo da unção da humildade. Uau! Aí chamaram o zelador, o gerente da estância, o esposo da amada falecida pastora Ana, que faleceu, já dorme no Senhor. Vem ele, estava lá cuidando da estância. Vem ele, tranquilinho da Silva Sauro. Bota a mão, sai em nome de Jesus. Meu Deus! Apóstola! Altas fichas caindo aqui. Meu Deus! Então, você está entendendo como que muitas das vezes nós estamos vendo os encantadores de serpente, entendeu? Mas a serpente gosta do feitiço. Marca essa aí, Milene. Entendeu? Gosta do feitiço. Gosta do encanto, da magia. Por quê? Porque vai alimentar ela com o que ela precisa. Com que o ego. O ego dela. E aí, eu tinha falado, hoje nós estamos no tempo da corrida atrás de pauta de renúncia. E-book. Pauta de libertação. As maiores libertações que eu já vivi foi chorando dentro do meu quarto, meu filho. Foi pauta de libertação que me deu, não. Foi chorando, clamando. Deus, eu não sei, cadê? Me mostra! Aliás, jejuando. Apóstolo, eu preciso só te pedir um parênteses no que você está falando, porque você me marcou tanto quando você falou que você queria estar na ministração da Neuza Tioca, mas você não tinha condições financeiras. Não, isso não é muito... Você falou, eu choro, eu tô emocionada aqui, realmente você sabe por quê. Mas a questão de você não ter acesso, mas o seu coração queimar. E você buscou aonde, apóstolo? Só para saber? Minha filha, eu fui buscar lendo livro, lendo Bíblia. Choro, no teu quarto. No meu quarto. Fui buscar, não tinha como ir participar desses eventos, então o máximo que a gente conseguia era comprar livro, e vão comprar livro. Eu fiquei 11 anos sem ter um sofá dentro de casa para sentar, mas o dinheiro era só comprando livro, comprando... Era a época do DVD, lembra? Sim. Comprava DVD inteiro, você tá entendendo? Mas eu queria estar em lugares que existem, eu sei que isso é real, existem lugares que são chave, pessoas que são chave, que quando você tá ali, põe a mão sobre você, é um desatar, eu sei disso. E eu gostaria de ter tido essa oportunidade, eu não tive, tá entendendo? Eu não tive. Mas lá em São Paulo aconteceu um negócio violento, né? Teve gente que teve visão, falei, eu tô vendo a Neuza aqui.
Não, e detalhe, Eu tô apóstolo. tendo visão, a Neuza, eu vi a Neuza aqui, eu falei, sangue de Jesus. Aí, como eu já sei o que quero, eu não escandalizei. Eu falei, não é ela não, é o anjo dela. Calma, a irmã tá lá com Jesus. Detalhe, apóstolo, você não sabia disso, mas você estava só a um quarteirão do instituto dela, só isso, a um quarteirão. E sabe o que eu achei interessante? Que teve pessoas que falaram comigo há exatos 7 anos atrás. Neuza, Rebolo e Maurício estavam aqui fazendo uma conferência. Não, Exatos 7 anos não, atrás. Estavam aqui. não. E agora vocês estão aqui Meu fazendo a conferência em São Paulo. Deus do céu, Aí eu arrepia. entendi por que a irmã teve a visão que via ela lá. É o anjo. Entendeu? Eu falei, não, é o anjo dela, a unção dela que ficou aqui, que você sabe que a unção não morre a pessoa, não, fica nos ossos, né? Mas vamos lá, então, o que acontece aqui, irmãos, quando nós estamos falando de ensino, entrou aqui ó, na live o bispo Rinaldo Job. Sangue de Jesus, gente. Uma bênção na área do ensino, um ensino tremendo, profundo, mestral, mas um ensino que te conduz a um nível de transformação de vida. Aqui está o problema. Não é um ensino que vem que eu te resolvo e te dou soluções rápidas, te dou pauta de renúncia, te dou e-book para você ler, livro para você ler. Não, 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 não. Te confronta. Confronta os teus altares, confronta o quanto você tem andado, confronta o seu caráter. Porque senão é só genética da serpente manifestada, é a obra de Beelzebul operando sobre a vida das pessoas. E esse texto também, olha o que Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3 a 5, vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Lembra o que eu falei? Aonde tiver o cadáver, ali vai estar os abutres. Sim. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, se tem um encantador de serpente, é porque tem quem queira receber dele. Quem gosta do que ele ensina. Que ele se Tá identifica. comendo, tá se alimentando daqueles restos putrefados que estão ali. As aves se identificam pela pena, né, apóstolo? Desse modelo, olha o que o texto continua. Como que, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Hoje, a essência das nossas escolas online é o quê? É tocar na fragilidade humana das pessoas para transformá-las em débeis e dependentes espirituais. Uau. Como é que eu encanto? Como é que eu encanto? Vem que vai ter pauta, vem que vai ter renúncia, vem que vai ter book, vem que vai ter... Vem que nós vamos fazer 40 dias de propósito, vem que nós vamos ficar sem comer tal coisa, vem que você vai ter que renunciar tal coisa. Irmãos, pode falar. Não, desculpa, apóstolo. O propósito do impossível. Eu preciso até passar para você algo que aconteceu. Para quem não sabe, eu também sou fotógrafo profissional. E eu fotografo os principais nomes dessa nação. Um deles é a Elaine Orives. E ela fez um evento que sozinha, ela segurou o Vibracal com umas 6 mil pessoas. E teve um momento na palestra dela que eu não sei, por conta de qual motivo, ela perguntou se tinha cristãos. Pastora, apóstola, eu fiquei impressionada. Eu acho que 70% do público, eu quase caí das pernas assim, ó. E o público que ela estava batendo na tecla é como ser milionário. E ela estava usando toda aquela técnica de misticismo e não sei o quê. 70%. Meu Deus! Está dentro de uma era que realmente cristão de verdade, autêntico, aquele assim, nós somos hoje uma raridade, pode assim se dizer. Meu Deus do céu. Eu glorifico ao Senhor porque
os 300 sempre vão estar ali, os 7.000 que não se dobra sempre vão existir. O remanescente do Senhor, ele sempre vai guardar. Amém. Sempre vai existir o remanescente do Senhor. Vai existir os 7.000 que não se dobra, que não se assenta na mesa de Jezebel. Você está entendendo? Amém. Mas nós precisamos entender que é tão terrível, o que me preocupou muito no que Deus se revelou, é exatamente que as pessoas que acessam o que esse tipo de gente está derramando e liberando, quando elas vão botar em prática o que aprenderam, elas estão, na verdade, infestadas de demônios. Era automático. Elas chegavam demônio nenhum. Na hora que elas faziam, entrava o demônio dentro delas. Olha isso. E por isso que é uma denúncia espiritual. Porque cuidado de onde você vai entrar. Ore ao Senhor. Busque do Senhor. Deus é da sua vontade. Será que meu coração, minha vida suporta esse tempo, isso daí que eu estou querendo aprender? Porque às vezes o Senhor vai te trabalhar um pouquinho até você aprender certas coisas. Às vezes você está preparado, você pode acessar. Mas muitas das vezes nós estamos tão desesperados em viver uma vida fora de princípio, mas exatamente porque somos esse povo que menos cumpre princípio, também somos a geração que mais mendigamos milagres. No. Meu Deus. Não é frase de efeito, não, irmãos, é realidade. Até dói. Ouvimos todo domingo, entenda isso, o que você vai aprender no domingo dentro da igreja não vai resolver a tua vida, vai te edificar. Mas se você quiser viver uma vida de princípio, para você viver e experimentar a novidade de Deus, você tem que mergulhar, você tem que estudar. Mas ore ao Senhor para Ele te dizer aonde você pode beber, que fonte você pode tocar. Porque você pode, pensando que vai se resolver, sair pior do que quando você entrou. Meu Deus, é isso que o Senhor está dizendo. Através disso que o Senhor te mostrou. Você já pensou fazer um curso de libertação? Quero me ser abençoado. Quero receber de Deus. Aquela expectativa que vou aprender códigos tremendos. Na hora que eu pego o troço para orar, minha vida, em vez de melhorar, piora. Irmãos, presta atenção. Pode acontecer de você estar dentro de um curso genuíno e, em vez alguma coisa estreitar? Pode. Claro que pode. É comum isso acontecer. Sim. Até porque é um blefe espiritual de Satanás como estratégia para te intimidar e você parar. Mas também tem coisas que você quer fazer do seu jeito. A questão de Vale de Moloque, por exemplo. Deixa eu citar isso daqui. Porque nós estamos falando de ferramentas do outro que usamos como nossa, que endemoniza pessoas. Sim. Ok? Ok. Essa live de Vale de Moloque, quando eu tive conhecimento disso, foi através de uma irmã que caminhava conosco na época, uma pastora, que nós cobrimos a vida dela. E ela compartilhou isso dentro de um grupo que a gente tinha. E ali, meu Deus, isso é tremendo, irmã. Isso é muito forte. As pessoas precisam saber disso. Isso pode ser resposta para o sofrimento de muita gente. A senhora topa fazer uma live comigo para a senhora contar, falar? Topo. Amém. Fiz a arte, meti lá, divulguei. Vai ser tremendo, vai ser top. De repente, a bendita manda recado para mim no dia da live. Aliás, mandou não, eu que falei, amada, tá confirmado, tal hora. Ela, o Senhor mandou eu me esconder. Opa! Meu Deus! O Senhor mandou eu ficar reclusa. Eu falei, pois é, minha irmã, agora que eu já divulguei o trem, que eu já avisei que ia fazer, então, minha filha, eu vou fazer sozinha. Porque a palavra da gente é assim, sim ou não, não. Entendeu? Então, eu fiz a live. E comecei a live dizendo, amados, o que eu vou passar para vocês. Quem me passou foi uma profeta que teve uma experiência assim. Eu peguei esse conteúdo, fui estudar sobre ele, fui ver na Bíblia se batia. Eu orei sobre isso, tive experiência com Deus sobre isso. Entendeu? Então, agora eu vou falar para vocês o beabá da história. Botei lá. Ô, moço, eu acho que a irmãzinha ficou
revoltada de eu não ter desistido. E até hoje, se não me engano, eu acho que comenta que eu roubei a revelação dela. Entendeu? Que eu roubei a revelação dela. Você pode ir lá no YouTube, acessar lá, Vale de Moloque, que você vai ver que eu inicio dizendo que o trem não é meu, que não fui eu que tive revisão, revelação. O Bispo Rinaldo está aqui, o que ele mais fala nas lives dele, quanto material dele, que ele conversando com pessoas ali, num bate-papo legal, a pessoa pega o negócio, e isso vai me ajudar. Aqui, ó. Anota e faz até um livro, né, Faz livro e vende, fica cheio de dinheiro lá na frente. Você tá entendendo? E o que que é isso? Irmãos, isso é ilegal. Isso é ilegal. Porque não tem verdade nisso. Se a pessoa pelo menos voltar para dizer, você me abençoa, que aquele negócio que você falou foi tremendo, eu quero compartilhar isso, quero escrever sobre isso, eu vou citar você, mas o nível, a necessidade de encantar a serpente é tão doentia que eu não posso dar mérito para ninguém, o mérito tem que ser meu, eu não posso honrar ninguém, eu não posso dizer que não veio de mim. Você está entendendo? É tão de Deus isso que você está falando, apóstola, que no grupo lá do Encontro das Águias eu vivi uma decepção, algumas seguidas, por conta de pessoas que absorvem tudo aquilo que você derrama, mas ela se ergue, se levanta, é curada, restaurada, depois que está tudo bem, começa a pisar em tudo e todos, inclusive em quem deu o respaldo. Maligno isso. Você está entendendo? Então, o que é isso? São os encantadores de serpente, irmã. O pior é que, infelizmente, tem umas serpentezinhas bobas caindo nas teias. Oh, Jesus, fala! Que tá caindo de gaiato na vida, você tá entendendo? Oh, meu Deus! Mas nós precisamos ter temor e tremor, porque nós estamos vivendo esse tempo de pessoas que, na verdade, não têm chamado, não têm patente, não têm cobertura, não foi liberado para estar naquele lugar falando daquilo, pegando coisas, porque é bonito, eu sei dominar isso daqui, você está entendendo? Pegando coisas da sua equipada, da sua lambuzada, repagina o negócio. E olha que bênção, olha que código que eu tenho para você. Mas ele é ilegal, ele não tem chamado para estar ali. Ela não tem chamado para estar ali. Não foi comissionado pelo Eterno para estar ali. Fala, Deus. Yes. Hoje em dia, sermos mentores é moda, é bom de... Eu sou mentor de não sei o quê, mentor daquilo outro. É modinha, inflama o ego, mas na verdade mesmo. Vão para a Bíblia. Olha aqui. Ok. Olha só o que Tiago 3:1, o texto vai dizer, irmãos. Eu posso até pegar, eu posso até pensar que eu vou exercer manipulação e influência, porque é feitiçaria, fazendo as pessoas acessarem coisas, fazendo pessoas terem resultados sem a centralidade da pessoa de Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Qualquer conquista, qualquer realização que você acessa, que não passa por Jesus, é feitiçaria. Não, peraí, apóstola, repete. Gente, vocês estão anotando? Escreve isso, por favor, apóstola. Eu tô arrasada que eu não achei uma caneta. Me levantei que eu não achei uma caneta papel. Mas todas as vezes. Porque ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, aquilo que eu estou me beneficiando, aquilo que eu estou tendo resultados, que eu estou tendo conquista, sem ter aprovação, envio, chamado, autorização, sem ter patente para estar naquele lugar, ministrando coisas na área da libertação, códigos profundos que eu não tenho nem fundamento do beabá da Bíblia para estar falando daquilo. E eu acesso resultados e levo pessoas a acessar resultados, mas sem passar pela cruz, é feitiçaria, porque ninguém vem ao Pai se não for por Cristo. Deus, Jesus. Tá entendendo isso? É muito sério.
Não, ninguém vem ao Pai se não É for muito. por Cristo. Qualquer coisa que eu acesse que não passa pelos princípios de Cristo, humildade, quebrantamento, perdão, renúncia, justiça. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Olha só o que 2 Pedro 2 vai dizer. Ah, não. Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Agora o negócio agora é virar coach. O negócio é ensinar e vender curso. Olha o conselho, cara. Larga esse negócio pra lá. Vire mestre, não. Vai fazer outra coisa. Sabe por quê? Porque sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque o mestre, ele vai fundamentar e vai determinar por quais veredas a pessoa vai andar, a vida dela vai seguir. Então é muito fácil, pelo aquele nível de informação que eu estou derramando, eu desvirtuar o caminho de uma pessoa. Uau! Desvirtuar o caminho. É muito fácil. Aí vão para Pedro 2:1-3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então, presta atenção, como é que você vai identificar um falso mestre? Vai ensinar coisa que vai trazer destruição. Olha só o que bate com a revelação que Deus te deu. A tal mentora pegava informações que ela não dominava muito, dava uma outra tapa e transmitia, e quem botava em prática ficava endemoniado. Sim, sim. E o Senhor te falava que é porque ela estava fazendo as pessoas caminharem por informações que ela não tinha legalidade. Não tinha legalidade, se auto-intitulava como criadora daquilo, quando ela tirou tudo da FCOL. Era tudo da FCOL. Escuta. E aí, mas olha só, vamos tirar essa questão da FCOL, porque eu acho que a aplicabilidade disso é para tudo. Sim. É para qualquer coisa, Sim. qualquer ministério, tá bom? Olha só isso aqui, ó. Introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, tá? Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Irmãos, cuidado com o que vocês estão aprendendo. Constelação familiar, técnica de curas aí estranhas. Hipnose. Irmão, Muita hipnose. Cuidado, porque a hipnose, a indução e a sugestão tá rolando solta, tá? E o texto aqui é claro, a ponto de renegarem o soberano que os resgatou. Sabe o que é isso aqui? Negrar Cristo. Tirar Cristo da equação. E ele que é o X da questão. Tirarem a centralidade da obra da cruz. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Aí agora presta atenção. Isso que o Senhor te entregou, o Senhor está dizendo o quê? Quando eu ensino algo que eu não fui chamado para aquilo, e derramo sobre pessoas, induzindo elas a seguirem algumas coisas e tal. E a Bíblia diz, são práticas libertinas. E o que eu entendo aqui? A libertinagem aponta para uma promiscuidade espiritual. Está acontecendo uma prostituição espiritual. Nossa. Meu Deus. E por causa deles, será infamado o caminho da verdade. O lindo desse texto aqui é que quando você vai lendo o capítulo inteiro, ele vai exatamente fazendo uma comparação de que se Deus puniu e julgou os anjos caídos, que deixaram o seu principado e tiveram relações com mulheres, se Deus julgou toda era pré-diluviana, desculpa, eu bebi água aqui, pré-diluviana, se o Senhor os puniu, se o Senhor puniu Sodoma e Gomorra, é o que o texto vai dizendo. Incrível que o texto vai fazendo questão de enfatizar
o quanto a promiscuidade foi julgada. O quanto a prostituição foi julgada, o quanto a carnalidade foi sentenciada. Por isso que eu entendo aqui que um falso ensino, ou um ensino com uma falsa motivação, induzindo pessoas por caminhos que elas não deveriam andar, e eu não tenho qualificação, eu não tenho chamado, eu não tenho patente, eu não tenho unção, eu não tenho autoridade para estar ali fazendo nada. Isso vai me colocar e vai colocar essas pessoas dentro dessa atmosfera. Por isso vem o juízo que você viu. Por isso vem os demônios. Os demônios que você viu. Uau. É a sentença. Uau. Tá entendendo? Uau. É a sentença. E aí o texto vai exatamente comparando o falso ensino com a atmosfera da perversão e do juízo que isso trouxe. Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Porque faz o falso ensino, ou ensino adulterado, vai fazer com que a mente da pessoa se desassocie de coisas que deveria estar associada. Troca a verdade em mentira, mentira em verdade, o que era passa a não ser, o que não ser passa a ser, e vira uma bagunça. Aí olha o que o texto ainda continua dizendo. Trazendo sobre si mesmo repetindo destruição, e muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movido, olha aqui um outro, olha aqui, outro sintoma de um falso mestre, movido por avareza. Farão comércio de vós, com palavras fictícias, e por eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Tudo que Deus te mostrou. E tudo que está acontecendo em grande escala na igreja, né, apóstola? Um sonho que eu tive, uma líder nessa nação. Mas se você observar, isso está acontecendo aos montes, porque há falsos profetas, a gente está vendo o maior tempo de falso, dos fakes. Falsos profetas, falsos mestres e falso cristão. Porque observa que no passado o diabo lutava para tirar o crente dentro da igreja, o cristão dentro da igreja. Hoje ele mantém o falso dentro da igreja. Perfeito. Irmãos, essa avareza é esse sentido de que eu quero ter. A avareza também tem um sentido de que eu não quero compartilhar. Eu não quero dar. Eu quero reter. Não quero dar honra. Você está entendendo? Eu quero reter. Mas dentro, eu não peguei aqui o termo original, mas quando você vai olhar aqui a sequência do texto, ó, segundo ainda, por ganância, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Meu Deus do céu. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. O mesmo texto com uma outra versão. Irmãos, Provérbios capítulo 21, 6, vai dizer uma coisa. E eu termino por aqui. Trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Eu vou repetir. Trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que buscam a morte. Por isso, nosso alerta para você é: ore para que o Senhor te confirme aonde você tem que entrar, com quem você tem que estudar. Ore para que o Senhor, porque métodos, fórmulas mágicas, hoje os títulos dos Instagrams vem que eu faço você fazer isso, vem que eu faço você fazer aquilo. Ajudo você a ser isso, ajudo você. Vem que eu sou ajuda nada, não. Eu sou pioneiro nisso, eu sou o único que faço isso, é o único curso cristão, é o único não sei o quê. Sem mim nada podeis fazer, e tudo que fazemos sem ele é um nada. Por isso, pondere mais. Aumente o nível da sua régua. Aumente o nível da sua régua. Ore, Deus, essa pessoa está dando esse curso, parece ser muito bom. Me revela o coração, me revela o altar desse homem, dessa mulher. Me revela o altar desse povo. Eu vejo por algumas mulheres que me seguem no Instagram, apóstola, elas oraram, umas orou um mês, outras oraram 15 dias. Se Deus mandou estar com você, eu falei, glória a Deus que você orou. Eu prefiro essas. Eu prefiro essas que oram. Essas vão dar aliançadas.
Prefiro. Elas são de aliança. Essas são de Porque aliança. ouviram uma palavra de confirmação, Sim, de autorização. sim. Então não está entrando por emoção. Tá. E essas daí são um perigo. Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3. Então tá claro aqui o que o Senhor está denunciando nessa tarde. Paula, se você quiser falar mais alguma coisa, eu termino por aqui. Apóstola, eu quero só transformar que o povo de Deus precisa parar de ser independente dele. Sabe? Tem aquela canção do David Keelan que fala: quero ser como criança, né? Te amar pelo que és, voltar à inocência, Aleluia. né? E Aleluia. acreditar em ti. Mas Aleluia. às vezes sou levado pela vontade de crescer. Sim, verdade. Meu Torno-me Deus. independente e Uau. deixo de simplesmente. Mente Eu não devo ser crer. assim, né, apóstola? Oh, aleluia. Sido um erro da gente fazer tudo dar errado, a escolha errada, o caminho errado, a decisão errada. Oh, meu Dono do Deus. próprio nariz, se torna independente, não para perguntar, Senhor, eu devo fazer ou não devo? Porque o momento que você para, você pode não ter o dom de discernimento, você não pode não ser profeta, mas quando você para, eu vou ou não vou, o Senhor vai ser claro com você. Então, cria essa dependência para o resto da sua vida. Da Aleluia. aliança com o Senhor e saber honrar, porque o princípio de honra te acompanha, porque você honra, você vai ser honrado. É assim que funciona. Bem, Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Deixe, queridos, deixe. Deixe essa cultura do melhor método, deixe a cultura da melhor performance, para, na verdade, ir lá para o teu altar performar. É o que é o antídoto do milagre que eu falo nas aulas da FCOL. Quando mistura lágrima, suor, meleca. Adoro essa. Primeira vez que eu achei estranho, eu falei, mas é verdade. Quando você chega na Lágrima, meleca, o não, tá negócio tá faltando. bom. Lágrima, baba, meleca, suor. Tá faltando algum. Não, quando São chega 5 na que eu falo. meleca, apóstola, já tá bom. Começou a ficar bom. Quando você não controla mais a meleca caindo, a lágrima O caindo, e você ranho. tá lá no quarto gritando. Ah, eu grito. Clamor, Obrigada, Deus. lágrima, meleca, baba, suor. É. Você tá chegando no ponto. Fala, Deus. Que live tremenda. Quem você manda essa live para 10, para 15, para 20, por Ai, favor. meu Deus do céu. Queridos, o falso não adianta. O falso pode até tentar se estabelecer, mas ele cai. Ele cai. A Bíblia é clara. Aquilo que você fez, as ocultas, eu vou apregoar pelos telhados. Então é só uma questão de tempo. Tá entendendo? É só uma questão de tempo para toda essa coisa performista, toda essa máscara de simplicidade, de boa motivação, de espiritualidade cair. Porque o falso cai para o verdadeiro se estabelecer, para o verdadeiro se levantar. Presta atenção no que o Senhor te falou. Há sinais do falso. Custo caro. Tá bom? Há sinais. Avareza. Comércio. Fazer de ti comércio. Vão fazer mercado de você. Meu Deus, irmãos. Tá tudo ali. 2 Pedro 2, 1 a 3. Medita, estuda. E irmãos, tem curso que você entra. Nós temos um discípulo aqui que logo que ele chegou aqui, ele estava fazendo um curso de 60 mil reais. Uma mulher. Meu Deus. Ela era uma bruxa, tá? E ele naquele negócio de aprender, de estratégia, de tal. E, meu Deus do céu. Então, mergulhou em tudo quanto é coisa para aprender, para ser bom no negócio. E ele estava fazendo um curso com uma bruxa de 60 mil reais. Quando ele começou a contar, a gente... Pois é. Meu. E ela não aceita homem no curso dela. Ele era o único homem que ela aceitou. Meu Deus. Aí a gente falou com ele por que ela aceitou. Eu falei, você vai ter que sair. E você vai ter que tirar desse altar aí. Esses 60 mil que você colocou. Então, você
você entende que nós estamos entrando em lugares de aprendizado, de ensino, que na verdade, Te levo. ok, Posso? é contaminado. Eu Entendeu? pergunta, e escolas teológicas que esfriam a pessoa de vez? O que acontece? Irmão, você mesma já falou, esfria, mata. A Bíblia é clara, a letra mata. Então, uma escola teológica que ela te incendeia, que ela te aproxima de Cristo, aleluia. Mas uma escola teológica que faz você duvidar até do evangelho, irmãos, é letra matando. Então, até nisso você, tem que pedir até nisso, fazer. curso de seminários de teologia eu vou fazer, meu Deus. Até nisso. Tá entendendo? Então, nós precisamos, nesse tempo, tomar muito cuidado, porque tem muita coisa. Uma coisa que eu vi, olha, pega esse código aqui, gente, meu Deus do céu. Lá no Maranhão, uma jovem, ela deu um testemunho de uma visão que ela teve. Não, foi um sonho que ela teve. Mas ela contou o sonho que ela queria saber se era para ela, se não era, se não era e tal. Mas eu falei, não, isso é para o povo, isso é para a igreja. E ela sonhou que ela estava caminhando numa estrada muito feliz, um homem acompanhava ela, ela dançava, ela bailava, a estrada era muito linda, ela não se cansava, até que chegou diante de tipo um trono muito bonito, algo muito esplendoso, saiu uma luz de repente de lá, mas quando ela viu, ela estava além do trono, ela tinha passado o trono. E ela olhou, aquele lugar também era maravilhoso, aquele lugar era lindo. Ela sentiu um gozo, uma alegria muito grande. Porém, de repente, aquele homem que estava lá comigo, era Jesus. Mas ele não passou de lá para cá comigo. E agora eu tenho que escolher. Eu vou ficar aqui, tá tudo muito bom, sem Jesus, ou eu volto para lá, para passar para cá junto com ele. Porque talvez ele não passou comigo porque eu me acelerei. Não era tempo de eu passar para essa fase, de eu vir para essa etapa, de eu estar nesse lugar. E aí ela voltava porque ela dizia, não, o lugar pode estar muito bom, mas se Jesus não estiver aqui, eu não quero estar. E ela voltava para Jesus passar com ela. E eu entendo aqui o Senhor nos dando uma alerta como igreja nesse tempo. Você está entendendo que muitas das vezes você está indo com Jesus, ele está ali te instruindo, ele está te ensinando, os processos estão acontecendo, mas você está crescendo, você está adquirindo maturidade no Senhor, você está mais busca com Deus, o relacionamento está mais estreito, você está mais apaixonado pela Bíblia, você está mais apaixonado pela palavra, você tem mais tempo com a palavra, e você está ali. De repente, sim, você transiciona para algo muito bom. Tá dando certo, tá crescendo, tá vindo gente, tá explodindo. Uau! Mas Jesus não passou com você. Jesus ficou lá naquela fase. E o problema não é a gente dar errado no que a gente queria dar certo. Não tem problema dar errado. Deu errado, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E começa de novo. O problema é dar certo naquilo que Jesus não está. Mais perigoso do que dar errado é dar certo sem ele. E tem muita coisa dando certo que Jesus não está nela. Tá entendendo isso? Nossa, é profundo. Nossa, é tremendo. Mas ainda não é tempo de estar lá. Ainda não é. Ainda não está preparado para estar lá. O que me levou para lá? Eu estou movendo isso por quê? Por propósito ou por necessidade? Porque todas as vezes que eu movo ou respondo à necessidade, eu perco a direção do propósito. Tá entendendo? Mas todas as vezes que eu obedeço à direção, a necessidade é suprida. A necessidade, ela é surpreendida pelo Senhor. Mas se eu fizer por necessidade, eu estou
prostituindo o propósito. E aqui está o problema. Muitos de nós estamos movendo, estamos indo lá na frente, estamos tomando áreas que nós ainda não temos fundamento no coração. Nós não temos respaldo ainda no caráter para estar acessando aquilo ali. Porque eu me tornei um encantador de serpente. Eu sei o que eu preciso te dar para tirar de você o que eu quero. Por isso que eu proibi. Ih, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Ah, eu desliguei sem querer, aposto. Gente, essa é uma live para assistir umas 3 vezes. Anotar. E tudo que você anotar, você vai praticar. Amém. Você vai praticar. Você vai glorificar a Deus pela vida da apóstola, por ela estar trabalhando assim com essa porção. Queridona, pela sua vida, porque Deus mostrou foi para você. Meu Deus, esse negócio que Deus te revelou é perigosíssimo. Então, eu queria que você encerrasse dando essa palavra de alerta, sabe? Porque foi tremendo que o Senhor te mostrou. Amém. Se você chegou aqui agora e não acompanha o comecinho da live, eu conto o sonho, assiste o comecinho da live, vai ficar gravado. Estou perguntando aqui. Vai. Glória a Deus, igreja. Gente, primeiro eu preciso agradecer a apóstola por você me convidar. Assim, aquilo que Deus mostrou acendeu meu coração e o que eu vi, a imagem que eu tive me assustou, porque eu mesmo, olhando para aquele exército de mulheres endemoniadas, eu falava, como é que a gente agora resolve um exército de mulher endemoniada, precisa de um exército de outra mulher para tirar os demônios? Porque assim, tentando buscar lógica naquela confusão que estava por conta de uma sala de aula feita sem a direção do Senhor e pessoas ali querendo aprender, mas sem parar e falar, Deus, é esse o caminho? Então, eu quero agradecer a Deus porque eu me sinto honrada de ver que um ministério, como você falou, quando o seu comecinho estava lá minha mãe intercedendo, clamando, e minha mãe era aquela pessoa que estava, cada movimento que você fazia, minha mãe estava junto. Minha mãe estava junto. Então, é um dia de emoção para mim estar aqui contigo, ter tido essa visão e estar aqui nessa live. Eu não esperava nunca estar e me sinto honrada, porque eu vou assistir a live para anotar tudo. Eu sou aquela Maria, escreve tudo assim para colocar no meu coração e aplicar na minha vida. Porque eu quero ir para o céu e quero que essa mulherada vá para o céu, nem que seja na base. Eu falo assim, apóstolo, nasce no chinelinho, no chinelinho. Ah, Jesus. Então, maravilha, maravilha. Graças glória a Deus. Glória a Deus. Pessoas totalmente dependentes do Senhor, unidas a palavra de Deus dentro de nós, sejamos cartas abertas, que aonde a gente vá, nós possamos ser manifestadora do reino, porque temos o caráter de Cristo, que isso é fundamental para esse tempo. Não são os títulos, não é o quanto você leu, é o quanto você pratica dos 5 pontos que a apóstola acabou de falar. Tá com ranho, tá com berro, tá no jeitinho que Deus quer. Sem essa cara no pó todo dia, a gente não vai ver os céus. Não adianta, tem que colocar. Então era só isso que eu queria completar, apóstolo. Mais uma vez. Viu? Obrigada. Shalom, shalom. Seja abençoado. Você também que está aí conosco até agora. É uma honra também para mim, tá, Paula? Nosso Deus, é um tempo precioso demais que você venha receber e ter temor e tremor naquilo que o Senhor está falando nesse tempo. De onde você está entrando, para você não sair pior do que você entrou. Amém. E glória a Deus pela tua vida, por essa palavra que você recebeu, que sejamos guardiões daquilo que o Senhor nos entrega. A maior revelação que você pode ter é você e a palavra. É você, aquilo que Deus falou com você. Amém. Aquilo que Ele revelou no teu espírito. Por qual palavra você está andando? Você só se move por aquilo que sai da boca de alguém. Mas o que Ele falou com você? E não adianta, para receber isso, você precisa ter intimidade com Ele. Parar de preguiça e meter a cara e ter tempo com Ele. Eu tô dentro do ônibus, mas eu tô orando em línguas. Eu tô dentro do supermercado, mas eu tô orando em língua. Eu tô lavando louça, eu tô cuidando da casa, mas eu tô ligada, falando com o Senhor, falando com os anjos do Senhor, orando em língua estranha. Ou seja, conectado 24 horas, conectado com o Senhor. Perdeu o sono, vai orar em línguas e fica ali, porque o que Ele está ministrando no teu espírito? O que Ele está dizendo pessoalmente, diretamente para você?
Amém? Não é tempo de gurus. Nós temos muitos gurus. Ai, fulano é tremendo. Beltrano é tremendo. Ficol é tremendo. Não sei o que é tremendo. Tremendo é o que Deus tem que falar com você. Tremendo é o que Ele quer ministrar no teu espírito. Tremendo é a experiência que Ele quer dar dele, pessoal, com você. Amém? Tá por quê? Porque todos nós, cada um carrega um pouquinho. Carrega uma porção. Cada um. Verdade. Uma porção. Eu preciso da porção do irmão, eu preciso do X, eu preciso do Y, eu preciso do Z. Você tá entendendo? Agora eu tenho que ter o caráter. Que quando eu pegar a porção do bispo, gente, isso aqui, quem ensina é o bispo, com mais propriedade do que eu vou falar de uma forma superficial, porque quem domina esse assunto é fulano de tal. É isso aí. Gente, isso daqui é baseado, nós temos isso na FCOL. Essa matéria é baseada no livro tal. Tá entendendo? Sim. Nós precisamos ter esse caráter, essa hombridade de dizer, não ter vergonha de dizer. A revelação é minha revelação. A revelação é minha. Entendeu? Tem a galera, meu irmão, que eles gostam de ser dono da revelação. Eles não gostam que você fala que você fala do que eles falam, não. Entendeu? Mas eu confesso para você, eu vejo nobreza, não vejo problema algum. Eu ministrar sobre um tema de outra pessoa. Mas contanto que eu possa até incrementar, possa até acrescentar, possa até não chegar ao nível daquilo que o outro ensina, mas eu tenho que ter a honra de dizer, isso aqui é baseado em tal coisa. Amém. Tremendo. Você está entendendo? Oh. Porque eu vou te falar uma coisa assim, eu tenho essa preocupação de que isso aqui eu não posso falar não, porque é só de Beltrano. Eu tenho preocupação com isso. Sabe por quê? Porque senão a gente vira dono da revelação. Tá entendendo? Sim. Sou dono da... Só que eu não posso falar, porque eu sou dona da revelação. Não, irmãos, quem deu foi o Espírito Santo, o dono é ele. Ele é o dono. Não tem mais dono, o dono é ele. Às vezes você vai receber da minha linguagem, às vezes você vai receber da linguagem de uma outra pessoa. Mas quem que veio e deu dons aos homens? O Espírito Santo. Tá entendendo? Então, muito cuidado, mais temor, humilhação, porque não a nós, mas a Ele seja toda a glória. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Gente, posso pedir um print? Posso pedir um print? Pode! Marca nós, gente, porque assim minha mamãe tivesse viva, ela tava tão feliz, eu tava dando uns pulos desse tamanho. Obrigada, apóstolo. Meu Deus. Obrigada, viu? Amém. Marca nós aí, tá bom? Que a gente vai republicar aqui também. Shalom, beijo no coração. Deus abençoe a todos. Obrigada. Tchau.